Eu achava que amor era uma construção. Você pega os dias, o suor, os planos, e vai erguendo algo sólido, tijolo por tijolo. Eu era o pedreiro mais dedicado que você pode imaginar. Até que, em uma terça-feira comum, ela olhou para a casa que eu jurava estar quase pronta e disse, com a voz mais suave do mundo, que preferia morar ao relento. A gente estava no nosso sofá. O mesmo que eu tinha comprado em parcelas sem juros, pensando no nosso conforto nas noites de filme. Ela acabará de chegar do trabalho, e eu tinha feito um jantar simples, espaguete à bolonhesa. O prato dela ficou quase intocado. Ela não parecia triste, nem brava. Parecia resolvida. E foi aí que eu senti o primeiro calafrio. A morte de um futuro nunca vem com estrondo. Ela chega no sussurro de uma frase que não pede licença. O apartamento em Queens era pequeno, mas era nosso. Lembro do dia que assinamos o contrato de aluguel, uma sexta-feira chuvosa. Comemoramos com uma pizza barata e a sensação deliciosa de que estávamos começando. Eu ganhava bem como analista de sistemas, e ela estava terminando o mestrado. A combinação parecia perfeita, eu segurava as pontas agora, e no futuro, quando ela estivesse estabilizada na carreira, a gente dividiria tudo igual. Era um acordo não dito, uma promessa feita mais com olhares do que com palavras. Eu me orgulhava disso. Pagar os $1.800 do aluguel, as contas, o mercado. Deixava sempre $200 na gaveta da cozinha, para ela usar com o que precisasse. É nosso dinheiro, eu dizia, mesmo sabendo que era o meu cartão que estourava no final do mês. Mas não importava. Eu via cada dólar gasto não como uma despesa, mas como um investimento. No nosso futuro. Na nossa segurança. Na história que a gente contaria anos depois, lembra quando a gente passou o aperto no começo? Os planos eram mapas detalhados que eu desenhava mentalmente. Em 2 anos, juntaríamos para a entrada de um apartamento próprio, talvez no Connecticut, um lugar mais tranquilo. Em 5, talvez um casamento simples, sem muito luxo. Eu falava disso às vezes, deitado na cama, olhando para o teto. Ela ria, fazia algum comentário carinhoso, e eu interpretava aquilo como anuência. Como compartilhar do mesmo sonho. Olhando para trás, consigo ver os fios soltos que eu me recusava a puxar. O cansaço nos olhos dela quando eu falava de planos de financiamento. O jeito como ela mudava de assunto quando eu mencionava nomes de cidades para morar. A quietude dela nas reuniões de família da minha parte, onde todos me elogiavam por ser um homem que assume, um provedor. Eu achava que era a modéstia dela. Timidez. Agora entendo que era o desconforto silencioso de quem está sendo moldada para caber em um molho que não é seu. O jantar daquela terça-feira começou como qualquer outro. Eu tinha chegado mais cedo, preparado a mesa, acendido uma vela que deixava um cheiro de baunilha no ar. Uma tentativa boba de romantismo no meio da semana. Quando ela chegou, beijou minha boca rapidamente, um beijo seco, de quem dá um selo. Sentou-se e começou a enrolar o espaguete no garfo, mas não levava à boca. Eu perguntei se o molho estava bom. Ela disse que sim, mas que não estava com fome. Tem algo errado? Perguntei, minha voz soando ingênua até para mim mesmo. Ela respirou fundo, um sopro longo e cansado que parecia carregar o peso de meses. Não olhou nos meus olhos. Olhou para as minhas mãos, paradas ao lado do prato. Precisamos conversar. 3 palavras. Um clichê que até então só existia em filmes ruins. Quando elas entram na sua sala de estar, elas têm o peso de um tijolo. Claro. Fala. O que foi? Eu disse, tentando manter a leveza, como se ela fosse me contar sobre um problema no trabalho. Ela finalmente me olhou. E seus olhos não estavam cheios de lágrimas, nem de raiva. Estavam vazios. De uma serenidade assustadora. Eu acho que não estou mais na mesma página que você, Lucas. O ventilador soprava uma brisa morna. Um carro buzinou na rua. A vida do lado de fora continuava, normal. Dentro daquele apartamento, o chão começava a afundar. Como assim, não na mesma página, minha voz já falhando, a farsa da normalidade se desfazendo?
A gente tá construindo tudo juntos. O futuro tá logo ali. Ela balançou a cabeça lentamente, como se eu fosse uma criança que não conseguia entender uma conta de matemática. É isso. O seu futuro. Os seus planos. Eu só vou junto. Eu me sinto como um passageiro em um carro que você está dirigindo para um lugar que eu não tenho certeza se quero ir. Eu senti uma onda de calor, seguida de frio. Era injusto. Tudo aquilo era por nós. Mas eu faço tudo por nós. A frase saiu como um sopro rouco, uma defesa desesperada. O aluguel, as contas, eu seguro tudo. Estou fazendo isso pela nossa estabilidade, pelo nosso amanhã. Foi então que ela disse, com uma clareza que doía mais que qualquer grito. Eu sei. E eu sou muito, muito grata por tudo que você fez. Mas, Lucas, amor não é dívida. E eu não posso mais pagar uma dívida que eu não pedi para contrair. O silêncio que se seguiu foi o mais barulhento da minha vida. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio da cozinha, o zumbido da geladeira. Podia ouvir cada um dos meus sonhos desmoronando, fazendo um ruído seco de giz quebrado. Ela continuou, sua voz ainda suave, mas cada palavra era um pequeno estilete. Eu me sinto sufocada. Cada plano seu é uma parede que se fecha ao meu redor. Eu não quero apartamento no Connecticut em 2 anos. Não sei se quero casar em 5. Eu mal sei o que quero para mim mesma mês que vem. E estar com você começou a parecer menos um porto seguro e mais uma sentença com data marcada. Eu não conseguia falar. Meus lábios estavam secos, minha língua pesada. O que você diz quando a pessoa que você ama te explica, com toda a calma do mundo, que a sua dedicação foi, na verdade, uma prisão? Que o seu amor, cuidadosamente administrado, foi uma carga. Ela enfiou a mão no bolso do casaco, que ainda estava vestido, e tirou um envelope. Aqui está a minha parte do aluguel dos últimos 6 meses. Eu guardei. São $5.400. Está tudo aí. Colocou o envelope em cima da mesa, ao lado do prato de espaguete intocado. O gesto era de uma formalidade brutal. Era o pagamento de uma fiança para sair da nossa vida. Não precisa, consegui engasgar. Preciso, ela cortou, gentilmente. Eu preciso, para conseguir olhar para mim no espelho amanhã. E então, veio a frase. A que já estava pairando no ar, envenenando o cheiro de baunilha. Ela disse olhando para suas próprias mãos, agora entrelaçadas sobre a mesa. Eu te amo, Lucas. Acho que te amo muito. Mas não do jeito que você precisa. E não do jeito que faria bem para os dois. Acho que seria melhor se a gente ficasse só na amizade. Ficar só na amizade. A frase ficou ecoando na sala vazia, horas depois que ela saiu. Ela tinha ido embora com uma mala pequena, apenas o essencial. O resto, disse, buscaria outro dia, combinamos um horário. Como se fosse um compromisso de negócios. A porta se fechou com um clique suave, nada dramático. E eu fiquei ali, sentado à mesa da janta, encarando 2 pratos frios, uma vela apagada e um envelope gordo com dinheiro que queimava minha retina. A primeira sensação foi de um vazio físico, uma náusea leve. Depois, veio uma raiva surda. Não contra ela, mas contra tudo. Contra o sofá que escolhemos juntos, contra as fotos nas paredes que contavam uma história que de repente soava falsa, contra a geladeira que ainda tinha os ímãs de lugares que íamos visitar um dia. A raiva de um bobo que achou que estava construindo uma catedral quando, na verdade, estava montando um palco de teatro para uma peça de um ator só. Eu não chorei. Fiquei paralisado. A noite caiu, e eu não liguei as luzes. Fiquei sentado no escuro, ouvindo os barulhos do prédio, a TV do vizinho, o chuveiro de alguém, sons de vidas normais que seguiam adiante, enquanto a minha tinha acabado com um suspiro. Ficar só na amizade. Como se fosse possível. Como se você pudesse desmontar anos de intimidade, de planos, de corpo compartilhado, e transformar tudo em um café ocasional, com notícias superficiais e receio de tocar no passado. Nos dias seguintes, movi-me como um zumbi.
Fui ao trabalho, respondi e-mails, participei de reuniões. Minha performance deve ter sido aceitável, porque ninguém perguntou se algo estava errado. Era como se houvesse um Lucas de mentira operando no modo automático, enquanto o verdadeiro estava ainda preso naquela terça-feira, tentando entender onde havia errado. Eu revisava cada gesto, cada oferta, cada sacrifício financeiro. Fazer por nós era meu mantra. Como isso tinha se tornado um veneno? Ela voltou no sábado, como combinado por mensagem de texto, um texto seco, prático, sem corações ou memórias. Veio com uma amiga, uma moça que eu gostava, mas cuja presença naquele momento me pareceu uma traição. Uma testemunha. Ela sorriu para mim, um sorriso pequeno e constrangido. Oi, Lucas. A voz dela era a mesma, mas o tom era de um conhecido distante. Enquanto as duas entravam e saíam do quarto com caixas e malas, eu fiquei na sala, fingindo organizar algumas revistas. Ouvi risadas abafadas, sussurros. A amiga dela disse algo como vai ficar tudo bem, e meu estômago embrulhou. Para quem? Eu pensei. Para ela, provavelmente. Ela estava se libertando. E eu? Eu estava sobrando no meu próprio apartamento. De repente, ela parou na porta da sala, segurando uma caixa de sapatos cheia de coisas. Lucas, chamou. Eu me virei, tentando parecer sereno. Fica com o sofá, claro. E a mesa de jantar. São grandes para o lugar onde vou morar. Era uma doação. A partilha dos despojos do nosso naufrágio. Eu só consegui acenar com a cabeça. E o dinheiro do aluguel. Você vai ficar com ele, certo? Para ajudar até você se reestruturar. Eu não quero seu dinheiro, Carla, disse, e pela primeira vez meu tom foi áspero. É nosso dinheiro, ela repetiu, ecoando minha própria frase de anos, mas com um significado totalmente novo e perverso. Não era mais uma declaração de união, era uma divisão matemática final. Metade de tudo que entrou na casa nos últimos meses está ali. É justo. Justiça. Aquilo era justiça para ela. Um acerto de contas limpo. Para mim, era a confirmação de que tudo que eu havia feito tinha, no fundo, um preço. E ela estava quitando sua parte. Elas foram embora. A última coisa que vi foi o porta-malas do carro da amiga fechando sobre as últimas caixas que continham a presença dela na minha vida. Fechou com um baque seco, definitivo. Voltei para dentro. O apartamento, que antes era apertado, agora parecia enorme e vazio. Os espaços que ela ocupava, um canto do sofá, o lado da pia onde ela lavava a xícara de café, a metade do guarda-roupa, agora eram apenas buracos. Vacuumos que puxavam o ar para fora dos meus pulmões. Foi então que a fase da raiva passou e deu lugar a uma tristeza tão profunda que era física. Dores no corpo, um cansaço que não passava com sono. Comecei a evitar o quarto. Dormia no sofá que agora era só meu, enrolado em um cobertor que ainda cheirava levemente a ela. A amizade que ela havia proposto não existia. Não houve mensagens, não houve cafés. Houve apenas um silêncio vasto e educado. Um buraco negro onde antes havia uma constelação de hábitos, piadas internas, toques. Certa noite, semanas depois, mexendo em uma gaveta de documentos, encontrei um caderno de anotações velho. Era a dela. Deve ter caído durante a mudança. Hesitei por um longo tempo antes de abrir. Sabia que era uma invasão, mas a saudade era um animal mais forte que a ética. Não eram diários, eram listas. Listas de tarefas, de desejos, de ideias para o mestrado. E em uma página solta, um rabisco, algo que parecia escrito durante uma ligação telefônica ou uma reunião chata. Em sua letra redonda e familiar, estava escrito: Plano de 5 anos de L, apto CT, casamento, filhos? Meu plano de 5 anos, respirar. Descobrir se gosto da minha carreira. Aprender a falar italiano? Ser mais leve. Por que os dois não se encontram? A data era de 8 meses atrás. Eu deixei o caderno cair no chão. A revelação não foi um choque, foi um afundamento lento.
Ela estava se perdendo há muito tempo. E eu, tão ocupado em cavar os alicerces do nosso futuro, não a vi desaparecer dentro dele. Aquele ficar só na amizade não foi uma decisão daquela terça-feira. Foi a conclusão inevitável de um processo longo e silencioso. Ela não estava saindo de uma briga. Estava saindo de uma arquitetura que não a representava mais. E o pior, eu não fui um tirano, não fui um vilão. Fui um construtor entusiasmado e cego, oferecendo um presente que, para ela, era uma cela. A frase dela sobre dívida fez um sentido agonizante. Eu havia transformado meu amor em um empréstimo, com juros de expectativas e prazo de validade de sonhos. E ela, honrada até o fim, veio quitar a dívida. Com $5.400 e uma dor que nenhum dinheiro no mundo pagaria. Naquela noite, pela primeira vez, chorei. Não um choro dramático, mas um pranto silencioso e exaustivo, ali mesmo no chão da sala, ao lado daquele caderno aberto. Chorava por ela, por mim, pelo futuro que morreu. E principalmente, chorava por entender, tarde demais, que às vezes, fazer tudo por alguém é exatamente o que os afasta de você. Você se torna o cenário, o diretor e o roteirista, e se esquece de perguntar se a outra pessoa ainda quer atuar naquela peça. Os meses que se seguiram foram uma longa e monótona operação de desmontagem. Era como desfazer um quebra-cabeça gigante, peça por peça, só para descobrir que a imagem final nunca foi a que você imaginou. O envelope com os $5.400 ficou em cima da mesa de centro por semanas, um monumento à nossa transação final. Um dia, sem cerimônia, depositei na conta conjunta que ainda mantínhamos, outra relíquia de um projeto abandonado. Usei o dinheiro para pagar 6 meses de internet e um curso online de algo que eu nem tinha interesse real. Era uma forma de dissipá-lo, de fazê-lo sumir na rotina, como ela havia sumido. A amizade permaneceu um conceito teórico, um fantasma educado. Ela mandou uma mensagem 2 meses depois, perguntando se podia buscar uma panela específica que havia esquecido. A conversa foi curta, cortês, mortalmente estéril. Tudo bem por aí? Tudo. E por aí? Tudo também. Era a linguagem de dois ex-colegas de trabalho, não de duas pessoas que dividiram a vida. A panela ficou na porta do prédio com o zelador. Não a vi. Achei que fosse mais fácil. Para os dois. O apartamento, aos poucos, deixou de ser nosso e começou a se tornar meu. Um processo lento e doloroso. Tirei as fotos das paredes e guardei em uma caixa marcada com a letra C. Troquei o sofá, aquele símbolo máximo do nosso conforto compartilhado, por uma poltrona grande e uma chaise longue. Uma configuração de solteiro. Mudei a cama de lugar no quarto, quebrando o feng shui que ela tanto gostava. Cada mudança era um pequeno atestado, eu estava aqui sozinho. Foi na solidão prática das tardes de domingo que a compreensão mais profunda começou a nascer, como uma flor feia brotando no concreto. Eu não sentia apenas falta dela. Sentia falta do eu que eu era quando estava com ela. O eu provedor, o eu planejador, o eu que tinha um projeto claro chamado Nós. Sem aquele projeto, quem era Lucas? Um cara que trabalhava com sistemas, pagava suas contas em dia e, o que mais? Minha identidade havia se fundido tanto à função de construir o futuro para nós que, sem ela, eu estava desempregado da minha própria vida. Comecei a fazer coisas que ela não gostava, só porque podia. Deixei a louça acumular na pia até o dia seguinte. Comprei um som de barulho alto e ouvi um álbum inteiro de metal em um sábado à tarde. Coloquei um pôster de um filme de terror bem besta na sala, algo que ela teria achado brega. Eram rebeliões idiotas, mas necessárias. Eram eu reivindicando, de forma desajeitada e um pouco patética, o direito de ser desagradável, de ser só eu, sem ter que considerar o gosto ou o conforto de outra pessoa no meu espaço. O trabalho, que antes era apenas o meio para o fim sendo nossa segurança, ganhou um novo significado. Ou melhor, perdeu o significado antigo. Eu não estava mais juntando para a entrada do apartamento no Connecticut. Estava apenas trabalhando. A sensação era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Liberdade é um fardo pesado quando você está acostumado a correntes familiares.
Certa vez, cerca de 6 meses depois da terça-feira fatídica, esbarrei com a irmã dela no supermercado. Foi um choque. A semelhança era pequena, mas o suficiente para me dar um nó no estômago. Conversamos no corredor dos laticínios, falando sobre o clima com uma tensão palpável no ar. Ela está bem, a irmã disse, rápido, como se soubesse que era a única informação que eu queria, mas não tinha coragem de pedir. Conseguiu um trabalho bom em Boston. Boston? Ela tinha falado em Boston uma vez, como um lugar interessante para passar um fim de semana. Eu tinha descartado a ideia, dizendo que era longe e caro, e que nosso foco deveria ser economizar. Ela estava lá agora. Longe. E com um trabalho bom. Respirando. Descobrindo se gostava da carreira. Talvez aprendendo italiano. Aquela informação, tão simples, foi a pá de cal. Ela estava, de fato, vivendo o plano dela. O plano de respirar. E, por incrível que parecesse, não senti raiva. Senti uma vergonha imensa, retroativa. Por ter sido tão surdo. Por ter confundido amor com direção. Por ter achado que segurar as pontas financeiramente era o mesmo que segurar o coração de alguém. Uma noite, sentado na minha nova poltrona, olhando para o pôster brega na parede, peguei meu celular e abri o app do banco. Olhei para a poupança que, por anos, teve o nome mental de Fundo Casa Connecticut. Um valor considerável, fruto de todo o meu suor e renúncias. Renúncias que ela nunca pediu. Pressionei editar no nome da conta. Apaguei Fundo Casa Connecticut. Fiquei com o cursor piscando por um longo tempo. Depois, digitei lentamente, Fundo Lucas. Foi a coisa mais egoísta e mais saudável que eu havia feito em anos. Não era um fundo para um futuro compartilhado, uma promessa, um investimento a dois. Era só meu. Eu não sabia para que usaria aquele dinheiro. Talvez para uma viagem sozinho. Talvez para fazer um curso de algo que eu realmente gostasse. Talvez para comprar um cachorro. A incerteza, que antes me aterrorizaria, agora parecia um vasto e assustador campo de possibilidades. O amor não havia acabado por falta de cuidado. Havia morrido de excesso. Excessivo de minha parte, excessivo de expectativas, excessivo de um futuro que sufocou o presente. Ela não partiu por não amar. Partiu porque o meu amor, na forma como eu o entregava, era um fardo. E algumas pessoas, as mais honestas, preferem a solidão leve ao peso de um amor que as define, as molda e as paga. Hoje, quase um ano depois, o apartamento cheira diferente. A baunilha ficou no passado. Agora é café, livros velhos e o cheiro limpo de quem limpa a casa para si mesmo. A dor não é mais uma faca. É uma cicatriz que coça quando o tempo fecha. E eu entendo, finalmente, que ela não me rejeitou. Ela rejeitou a versão de si mesma que eu estava insistindo em criar. E fez a coisa mais corajosa e dolorosa, devolveu o envelope, pagou sua dívida simbólica e saiu para construir uma vida que, pela primeira vez, seria inteiramente dela. E eu, aqui, estou tentando aprender a fazer o mesmo. Tijolo por tijolo, mas agora, sem um plano de construção. Apenas construindo.